Porque Schopenhauer é um filósofo que eu estudei já há mais tempo, há um tempo atrás, aí eu fiquei meio distante um tanto dele, e agora com essa pesquisa acabei me reaproximando dele e relembrando coisas que são muito interessantes, porque ele, especialmente, vai ter então uma avaliação da intuição muito interessante, que se aproxima muito do que a gente traz para o yoga. Porque veja, a nossa estrutura filosófica ocidental basicamente vem da Grécia. E se a gente fosse considerar que já o surgimento da filosofia, e ela surge já com uma questão que é resolver a falta de conexão, né, a perda da conexão que o humano teve com a intuição. Então, porque o humano antes, digamos assim, o pensamento humano antes da filosofia clássica era um tipo de pensamento muito conectado com essa força de intuição que vem de uma instância além do próprio processo racional e lógico, que depois foi perdida e foi substituída pelo processo lógico. Tá? Então o processo lógico, racional, racionalizado, da razão, veio substituir essa força intuitiva que antes operava como centro de comando. E desde este momento, toda uma escola de filosofia, toda uma estrutura social ocidental foi modelada nesse princípio. E é isso que difere muito poderosamente da estrutura, por exemplo, da Índia e da China, porque o processo racional não é o estímulo básico, o que foi acontecendo com os gregos. Então, se a gente vem aí nessa linha temporal e a gente vem basicamente nessa estrutura lógica, utilizando a razão, e se não é validado pela razão, não tem uma validação, e a intuição nunca vai ser validada pela razão, nós vamos ter ali depois, já mais ou menos quase contemporâneo aí, a Freud, Jung e Schopenhauer, um filósofo chamado Kant. Tá? É nesse filósofo aí que começa a voltar para a estrutura da filosofia ocidental essa noção de intuição como algo que vem fora dos processos psicológicos cognitivos. Só que, no entanto, para esse filósofo, ainda isso, por exemplo, ele já considerava ali, então ele conseguiu conceber que a intuição era a forma do humano contemplar a vida e, a partir dessa contemplação, possibilitar uma estrutura de pensamento crítico que vai depois se refinando no processo cognitivo intelectual. Então ele considera a intuição como o start do processo depois que se desenharia pela linha cognitiva racional e que seria refinada aí pelo processo intelectual. Então ele não considera, e essa é uma questão importante para essa corrente filosófica, a intuição como o ponto mais elevado, o que muda de fator em Schopenhauer. Então Schopenhauer, dos filósofos ocidentais, seria o primeiro filósofo que coloca a intuição no local mais alto de possibilidade humana. E ele coloca essa intuição no local mais alto e, inclusive, se aproxima muito com o que a gente já investigou algumas aulas aí atrás, como esse processo contemplativo e que vem como um fato, como uma realidade. Porque, basicamente, todo o processo da filosofia está, digamos assim, investigando o que é real, o que é verdade. E o que a gente no yoga já resolveu com Satnam. Quando você mergulha nessa instância, você resolve numa experiência o que a filosofia tem tentado resolver via cognição, via racionalidade. Então é uma busca muito honesta para que fosse possível essa experiência da verdade. Então o que é verdade? Schopenhauer vai colocar a intuição. A intuição é a única coisa real no humano. E ela acontece sem necessidade de aprovação, inclusive do tempo. Então ele coloca a intuição muito próximo, como a gente coloca no yoga, que a intuição vem fora do tempo e espaço. Isso também se dá porque ele teve uma proximidade muito forte com o Oriente, ele teve um trabalho muito interessante com os Upanishads. Então ele teve acesso a toda essa fonte de ensinamentos do Oriente, principalmente da Índia, e pôde, de uma maneira lúcida, colocar isso no encadeamento, entre aspas, lógico. Apesar de colocar nesse encadeamento lógico a possibilidade de se abrir para algo que não é lógico, que é irracional, que é fora da necessidade do tempo e espaço. Só que como ele não teve, provavelmente, aqui é uma especulação minha, então não leve isso também a sério, mas uma especulação minha, ele não teve um modelo de prática como a gente tem nessas estruturas espirituais, ele pegou só a parte filosófica,
É como se a gente pegasse só a parte filosófica do yoga e ficasse em cima dela, sem ter uma vivência prática, sem ter um sadhana diário dentro dessa tradição. Tá? E é aqui que está a diferença, por isso que o sadhana é extremamente relevante. Quando você tem um sadhana, você experimenta isso dentro de você, sem que isso seja ou precise ter um paralelo nos processos intelectuais e cognitivos. Não significa que você não vai ter e nem que não é interessante fazer. Por isso que nesse início de aula a gente sempre faz essa investigação filosófica, mas que eu coloco para vocês, e eu já reforcei isso em outros momentos, mas que ela precisa ser feita de forma meditativa. Ela não é simplesmente uma investigação filosófica. Ela já é um processo meditativo, ela já é sadhana também, junto com a estrutura dos kriyas, que pode promover para a gente uma abertura nesse campo da intuição e de reconhecer a intuição como algo fora do tempo e espaço, ou de reconhecer uma instância do próprio humano, né, consciência fora do tempo e espaço, Paramashiva. Então, Schopenhauer, quando concebe essa possibilidade e ele coloca a intuição como o fator mais elevado da experiência humana, ele vai chegar num ponto, ele é de uma corrente filosófica chamada pessimismo, seria um pessimista, vamos colocar assim, porque quando você descobre que a intuição é o ponto mais elevado e a intuição não está buscando nada além da própria presença, do próprio reconhecimento e da própria contemplação da vida que acontece, escapa desse processo a busca pelo prazer. Então veja, não faz sentido nesse processo ocorrer uma busca pelo prazer. E como não faz sentido ocorrer uma busca pelo prazer, a conclusão que ele teve é que vida não é prazer, é o oposto, é sofrimento. Quando vida não é nem prazer e nem sofrimento. Só que a partir dessa visão de que vida é sofrimento, ele conseguiu realizar nele a não necessidade de sair em busca do prazer sistematicamente, como é feito e como a gente é estimulado no nosso modelo social até hoje. Que você fica numa busca constante de preenchimento pela busca do prazer. Onde ali naquele momento ele consegue já olhar para a vida e falar, vida é sofrimento. E não se afeta, essa é a palavra. Ele não sofre, ele não é afetado pelo fato da vida ser sofrimento. Ele se torna neutro a essa vida que sofre e que para ele é uma realidade. O sofrimento se torna a realidade. Então isso não é algo ruim, simplesmente para ele é a própria realidade vigente. E que isso é muito interessante porque quando você concebe, quando você olha, mesmo que você chegasse nessa conclusão racional de que vida é sofrimento, e nós já investigamos aqui que nós sabemos que o humano não nasceu para sofrer, mas vamos supor, numa hipótese, que o humano nascesse para sofrer, que vida fosse sofrimento. O que faria isso com você é que quando você olhasse para outra pessoa, você reconheceria nessa outra pessoa o mesmo sofrimento que há em você. Isso te aproximaria de todos os seres humanos, porque para onde quer que você olhasse, via intuição e descobrindo a realidade, e essa realidade que é sofrimento, você se conectaria com todas as pessoas no mesmo nível de sofrimento. Então todos estariam sofrendo iguais. O que nos leva para um conceito muito interessante que é irmão, digamos assim, no sentido de dar suporte para a intuição, que é estar na mesma altura de sentimento do outro. Como é que é a palavrinha que diz isso? Compaixão. Na mesma altura de sentimento, de dor do outro. Quando você está na mesma altura de dor do outro, você tem compaixão. Então você se coloca do mesmo lado. Isso, só que veja que loucura, porque isso pode nos levar para esse sentimento de compaixão e que na compaixão haveria um outro estímulo aqui, que quando nós nos colocamos numa mesma altura do outro, e a intuição requer isso, não há intuição fora da mesma altura. Então não há coragem sem humildade. Você precisa estar na mesma altura do outro. A compaixão colocaria na mesma altura e nessa mesma altura surgiria aqui uma noção de cuidado junto com isso. Então você naturalmente cuidaria do outro porque você sabe a realidade do outro, porque você mesmo vive essa realidade. Por isso a compaixão é um sentimento de compactuar e de criar um ambiente onde os dois que sofrem aquilo passem a não sofrer mais. Então haveria até uma visão aí positiva da vida, porque ampliaria o senso de cuidado diante da sociedade, porque a sociedade já reconheceu a realidade. Isso ocorre dentro do processo iógico, mas digamos assim, a resolução da questão não é que a vida é sofrimento, porque a vida não é nem sofrimento e nem prazer.
Não interessa o que a vida simplesmente é o que ela tiver que ser e ela será independente da percepção do humano diante disso. E se a gente avançasse, por exemplo, para um outro filósofo aqui, a gente fosse para Nietzsche, por exemplo, que era um grande leitor de Schopenhauer, e Schopenhauer de Kant, como eu falei ali, né, o primeiro filósofo dessa linha que começou toda essa estrutura da intuição, colocando a intuição num patamar ali de início, pelo menos, do processo cognitivo filosófico, Nietzsche já vai recusar essa ideia de que é possível reconhecer a realidade da vida via intuição. Porque quando você reconhece essa realidade, nesse exato momento onde você poderia reconhecer essa realidade, há um processamento cerebral dessas informações, e neste instante onde haveria esse processamento cerebral, a coisa já deixaria de ser a realidade. Porque ao passo em que você vai processar essas informações no teu sistema psicológico, cognitivo, isso já não é mais uma realidade, isso já está impregnado com as interpretações. Se já está impregnado com as interpretações, já é uma imagem daquilo que poderia ser, e já não é mais aquilo que é. Quando, na verdade, a intuição, como na frase que eu coloquei lá, ela é a própria coisa, ela não é uma opinião. E a gente trabalhou já esse termo opinião e contemplação. Veja como a gente vai afunilando e podendo olhar para essa perspectiva da intuição de uma maneira mais ampla. Intuição não é opinião. Por isso que você, ao observar algo, eu coloquei lá, e eu dividi o termo observar e o termo contemplar. Porque o termo observação implicaria uma opinião, implicaria uma interpretação daquilo que se observa. Quando contemplação não. Contemplação é o próprio olhar e o reconhecimento da coisa como ela é. Intuição. Intuição é contemplação da vida. E contemplação da vida só há num estado relaxado, só há num estado com uma alta vitalidade, uma sutileza muito elevada. Por isso que a prática é necessária. Intuição não vai fluir em você se você não tiver um contexto e uma prática de calibre do contexto. É necessário que o contexto esteja vitalizado para poder contemplar a vida e não se relacionar com a vida nem pelo viés do sofrimento, nem pelo viés do prazer. Se a vida estiver sofrida naquele momento, você agirá através do sofrimento. Se a vida estiver prazerosa naquele momento, você agirá através do prazer. Não importa a vida, importa a maneira como o teu sistema pode contemplar essa vida. E se o teu sistema estiver com uma alta atitude, você é a própria vida contemplando ela mesma. E esse paradoxo é que nos interessa muito, porque neste instante você não se reconhece mais alguém que contempla, e simplesmente a vida contemplando ela mesma como um grande ato cósmico e infinito, que pode estar dividido na matéria, como nós encarnados, ou não, ou fora dela e ocorrendo simultaneamente fora do tempo e espaço. Essa é a possibilidade que a filosofia clássica não considera. Essa possibilidade do humano extrapolar a noção de si mesmo, baseado nos processos de identificação, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, por isso que Patanjali vai dizer isso lá inicialmente já para explicar o que é Yoga, ou seja, a parada, o rompimento desses processos de identificação que dão noção a você mesmo a partir desses processos. E no nosso ambiente aqui do Shiva Grande, aos processos principalmente intelectuais, baseados no saber, na acumulação de saber, naquilo que se sabe, e menos na experiência contemplativa da vida, no mergulho profundo da vida e da estrutura psicológica, se abrindo completamente para um calor do infinito. Por isso que existe uma área aí na nossa mente chamada Buddhi, que essa é a área que nos interessa e que vai se abrir para esse grande infinito, para receber a vida que se manifesta no infinito de maneira unitária, rompendo a noção de alguém que contempla e colocando simplesmente a contemplação como a única instância, a realidade vigente. E essa realidade vigente só sempre acontece em cada instante, por isso é presença pura. Tá? Não existe intuição fora do presente, não existe, é presença pura. E intuição não quer resolver uma questão do futuro, intuição quer simplesmente contemplar ela mesma no instante em que ocorre, porque é somente esse instante que interessa, e esse instante que pode romper a noção de alguém que vive, porque se passar
e você olhar para trás, alguém vivenciou. Você vai precisar categorizar isso numa estrutura individualizada. E se você estiver preocupado com o que vai acontecer, você também vai precisar caracterizar isso numa estrutura individualizada e projeção para o futuro. Por isso, intuição é presença. E ela, como Schopenhauer disse, é a coisa em si mesma, é a própria contemplação da vida.